Gente, vamos falar sobre disciplinas espirituais aqui. Temos falado sobre leitura bíblica, temos falado sobre oração, temos falado sobre jejum. Eu queria terminar essa semana, que nós estamos falando sobre disciplinas espirituais, e incentivar você a uma última disciplina, que às vezes não é muito falada, mas é extremamente importante, que é a disciplina do serviço. Queria convidar você a abrir a sua Bíblia comigo em Efésios, no capítulo de número 5, na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, a partir do versículo de número 21. Paulo diz assim: sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Depois ele diz: mulheres, sujeitem-se ao seu marido como ao Senhor. No versículo 25 ele diz: maridos, amem as suas mulheres como Cristo ama a igreja. No capítulo 6, versículo 1, ele diz: filhos, sejam obedientes aos seus pais. Capítulo 6, versículo 4, ele diz: pais, não irritem os seus filhos. Capítulo 6, verso 5, ele diz: escravos, obedeçam aos seus senhores. Capítulo 6, verso 9, ele diz: senhores, não tratem mal os seus escravos. Gente, uma outra disciplina extremamente importante para o nosso crescimento espiritual é a disciplina do serviço. Eu já ouvi algumas pessoas dizerem assim: eu me sujeito a Jesus, mas eu não me sujeito a mais ninguém. Eu me sujeito a Deus, mas eu não me sujeito aos homens. Mas não é interessante? Paulo liga diretamente a nossa sujeição ao Filho de Deus à sujeição nas nossas relações interpessoais. Ele diz que aquele que está sujeito a Cristo, a mulher que está sujeita a Cristo, também está sujeita ao seu marido. O marido que está sujeito a Cristo ama a sua mulher como Cristo amou a igreja. O patrão que está sujeito a Cristo, ele não trata o seu empregado com desprezo. O empregado que está sujeito a Cristo, ele não trata o seu patrão de maneira desonrosa. O filho que está sujeito a Cristo, ele obedece ao seu pai. E os pais que estão sujeitos a Cristo, eles honram os seus filhos. Deus, ele nos chamou para vivermos uma vida de serviço, para vivermos uma vida de entrega, para vivermos uma vida de renúncia. E é tão importante nós lembrarmos que nós fomos chamados para servirmos uns aos outros, para entregarmos a nossa vida em prol uns dos outros. A gente vive num tempo de de uma forma assim muito egoísta. As pessoas elas vivem em função de si mesmo, né? Aliás, assim, todo mundo tem hoje, é o meu iPad, é o meu iPhone, é o meu iMac, tudo é meu. As pessoas vivem para si mesmas, elas vivem de uma forma muito egocêntrica. Mas a Bíblia ela nos chama para vivermos para além de nós mesmos. Ela nos chama para viver para além da nossa própria vida, para nós olharmos não apenas para as nossas necessidades, mas também para olharmos para a necessidade dos outros. E para isso a Bíblia nos ensina a vivermos uma vida de serviço, uma vida de abnegação. O Filho de Deus mesmo disse: quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga, porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E aquele que quiser perder a sua vida por minha causa e por causa do Evangelho, ele vai encontrá-la. Nós somos chamados a entregarmos, nós somos chamados a renunciarmos a nossa vida servindo uns aos outros. A mulher é chamada a servir o seu marido como a igreja serve a Jesus Cristo, né? Então você, esposa que me ouve nesse dia, você é chamada a servir o seu marido. Você, marido, é chamado a amar a sua mulher como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, sabe? Aquelas gentilezas que elas acontecem normalmente no começo do casamento e depois, com o tempo, elas tendem a ir desaparecendo, como abrir a porta do carro, né? Fazer um jantar para sua esposa, né? Tratá-la com carinho, tratá-la com honra. Ou você, esposa, né? Aquelas gentilezas que você fazia no começo do casamento, mas que às vezes com o passar do tempo, por causa das dificuldades, elas tendem a ir desaparecendo. Pois é, Cristo nos chamou para vivermos uma vida de serviço,
Os filhos também são chamados a servirem os seus pais, a honrarem os seus pais. Sabe, filho, você não deve apenas honrar o seu pai com as suas palavras, mas você deve honrar o seu pai com o seu serviço. Então, às vezes, você está vendo aí a sua mãe atarefada, cheia de coisas para fazer e tem aquele banheiro para lavar. Você é chamado, Jesus quer que você lave aquele banheiro, Ele quer que você lave aquela louça suja que ficou lá na pia. Ele quer que você ajude a sua mãe nos afazeres de casa, o seu pai nos afazeres do trabalho. Você, pai, também é chamado para ajudar o seu filho, para não colocar um peso demasiado sobre ele. Está vendo ele passar por dificuldades na sua prova? Está vendo ele passar por dificuldades no seu estudo? Não adianta você ficar cobrando ele apenas, dizendo para ele, você tem que tirar uma boa nota, eu pago a sua escola para você tirar uma boa nota. Não, o menino está precisando de ajuda. Eu quero que você sente com ele, a Bíblia quer que você sente com ele, Deus quer que você sente com o seu filho e ajude ele a vencer os desafios que parecem maiores do que ele. Você, patrão, você é chamado a honrar o seu empregado, a não colocar um peso demasiado sobre ele, né? Não lembrar dele só no final do ano, dando uma cesta de presente. Não, lembra dele, faz uma palavra de elogio. Às vezes a gente só cobra, né? Não, porque tá ruim isso, porque tá ruim aquilo. Não, faz um elogio, elogia o trabalho, né? Traz uma palavra de incentivo. Isso é muito importante. Você é empregado, olha só, não fica matando hora, fazendo cera no trabalho, não, sabe? Cruzando o braço. Ah, meu patrão deu uma saída, vou aproveitar agora, ó, vou aproveitar que o patrão saiu, agora eu vou Facebook, Twitter, Instagram e tudo que tem na internet, agora eu vou fuçar. Meu patrão já foi embora, eu vou cruzar o braço aqui. Não, você deve honrá-lo. Trabalhe nessa empresa como se você estivesse trabalhando para o próprio Senhor Jesus. Gente, vivemos uma vida de serviço, mata o nosso egoísmo, mata o nosso orgulho. De alguma forma, acaba com essa dureza que muitas vezes o nosso próprio coração e esse mundo tanto nos incentiva. Vivemos de uma forma tão egoísta, tão egocêntrica. O serviço nos ajuda a fazermos isso. E para encerrar, né, para nós terminarmos o nosso tempo aqui, eu quero lembrar que Jesus nos deu o maior exemplo. O texto diz em João, no capítulo 13, que consciente que a sua hora estava chegando, Jesus, ele sentou-se com seus discípulos à mesa, ele tirou a sua roupa, cingiu-se de uma toalha e ele lavou o pé de cada um dos seus discípulos. E ele disse para nós, olha, se eu, sendo mestre e senhor de vocês, se eu que sou mestre e senhor, lavei o pé de vocês, vocês também devem servir uns aos outros. O que é que você pode fazer pela sua mulher, pelo seu marido, pelo seu filho, pelo seu pai, pelo seu patrão, pelo seu funcionário? O que é que você pode fazer pelo seu vizinho, pelo seu pastor, pela sua ovelha, que vai levar você a viver essa vida de serviço, a viver essa vida de abnegação para que o Filho de Deus seja glorificado? Fica essa pergunta aí e essa dica para que eu e você possamos viver essa vida de entrega cada dia mais à vontade de Deus. Amém, gente?